Deus não se esqueceu de você. Por David Wilkerson. 21 de março de 2005. Perguntas: você já conheceu a depressão? Você já ficou tão preocupado e perplexo que passou noites sem dormir? Você já passou por momentos em que ficou tão deprimido e chateado que ninguém conseguiu consolá-lo? Você esteve tão deprimido que teve vontade de desistir, sentindo que sua vida era um fracasso total? Não estou me referindo a nenhuma condição física. Não estou me referindo a pessoas que apresentam algum desequilíbrio químico ou doença mental. Estou falando de cristãos que ocasionalmente lutam contra a depressão que os atinge do nada. Sua condição muitas vezes não vem de uma fonte, mas de muitas. Às vezes são espancados por todos os lados, até ficarem tão sobrecarregados que não conseguem ver além do seu desespero. Se isso descreve você, então o Salmo 77 foi escrito para você. Seu significado é mostrar a você o caminho para sair da tristeza e do medo. Este salmo foi escrito por um homem chamado Asaf, um levita da linhagem sacerdotal de Israel. Asaf também era cantor e serviu como diretor do coro designado por David. Para tudo, Asaf escreveu 11 salmos. E eles estavam tão cheios de instruções justas para o povo de Deus que eu chamaria esse homem de pregador leigo. Asaf escreveu o Salmo 77 depois de cair em um terrível desespero. Sua condição piorou tanto que Asaf ficou além do conforto, minha alma recusou conforto. Salmo 77, versículo 2. Este homem piedoso estava em tal desespero que nada que alguém lhe dissesse poderia tirá-lo de sua condição. Nem mesmo o próprio Asaf conseguiu pronunciar uma palavra. Fiquei quebrantado e não falei. Salmo 77, versículo 4. Contudo, Asaf era um homem de oração. Vemos isso no mesmo salmo que ele testemunha: com a minha voz clamei a Deus porque ele me ouve. 77, versículo 1. Tenho certeza de que Asaf ouviu um testemunho muito semelhante de Davi no Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos 34, versículo 15. Davi diz anteriormente no Salmo: busquei ao Senhor, e ele me ouviu e me livrou de todos os meus temores. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Salmos 34, versículo 4 ao 6. Sem dúvida, Asaf ouviu Davi contar a história fascinante de como ele teve que fugir de Gate para fugir de Saul. David teve que fingir ser um louco naquela cidade para escapar com vida. Este servo exilado do Senhor sentiu-se tão deprimido naquele momento, como um grande fracasso, que clamou a Deus. Ele buscou o Senhor em sua agonia, e Davi testifica que foi totalmente liberto. Na verdade, Deus colocou uma canção no coração de Davi. Vemos Davi contando seu novo cântico de fé aos seus músicos no Salmo 40. Certamente, esse cântico chegou às mãos de Asaf, o diretor do coro. O salmo declara: ele ouviu o meu clamor e me tirou do poço do desespero, do lamaçal, ele colocou meus pés na rocha e endireitou meus passos. Salmo 40, do versículo 1 ao 2. Como líder nacional de adoração, Asaf cantou essas canções sobre libertação e respondeu às orações. Ele ministra essas mesmas verdades a Israel, organizando-as e declarando-as em cânticos, liderando o coro numa voz unificada de fé. Na verdade, no seu próprio cântico de adoração, Salmo 78, Asaf castiga Israel pela sua incredulidade. Ele os corrige, dizendo-lhes que Deus não respondeu às suas orações por causa dos seus pecados. Seu espírito não era fiel a Deus.
Eles falaram contra Deus, dizendo: pode o Senhor providenciar uma mesa no deserto? Você pode dar pão também? Por tudo isso eles também pecaram, e não acreditaram nas suas maravilhas. Eles limitaram o Santo de Israel. Eles o provocaram e o entristeceram. Veja Salmo 78. Mas agora Asaf enfrentava a sua própria luta. A Bíblia não nos diz o que causou a depressão deste homem. Tudo o que sabemos é que sua alma estava tão sobrecarregada que ele não conseguia dormir. Você não me deixou fechar os olhos, Salmo 77, versículo 4. Neste ponto, Asaf escreve que ficou desiludido com o silêncio de Deus. Busquei o Senhor no dia da minha angústia. Será que o Senhor rejeitará para sempre e nunca mais será favorável a nós? Sua misericórdia cessou para sempre? Sua promessa acabou perpetuamente? Deus se esqueceu de ter misericórdia? Salmo 77, versículo 2, e versículos 7 ao 9. O diretor do coral de Israel parece concluir: Deus não responde às minhas orações. Pergunta: esta é apenas a história de um homem desesperado e piedoso do Antigo Testamento, ou será uma história comum para muitos crentes intercessores hoje? Perguntas: é possível que a história de Asaf descreva a sua própria luta espiritual? Aqui estava um homem piedoso, fiel e intercessor. Asaf não era um malfeitor sensual. Ele amava a palavra de Deus e a ensinava na congregação. Mas agora ele estava enfrentando uma depressão terrível. De acordo com pesquisas recentes de jornais, a atitude de Asaf no Salmo 77 na verdade reflete as crenças da maioria dos americanos. As pesquisas afirmam que a maioria das pessoas pensa que Deus ouve as orações, mas poucas dessas mesmas pessoas acreditam que Deus responde às suas orações. Acho que estas provações profundas e sombrias foram vividas pelos grandes pregadores dos últimos 200 anos. Por exemplo, Charles Spurgeon era conhecido como um dos pregadores bíblicos mais piedosos de todos os tempos. Spurgeon foi um intercessor que buscou continuamente ao Senhor. No entanto, ele também enfrentou uma depressão profunda e assustadora. Naquela época, a condição era conhecida como melancolia. John Fletcher é outro servo de Deus que sofreu de grande depressão. Ele ministrou sob o comando de ninguém menos que John Wesley, que chamou Fletcher de o homem mais piedoso da face da terra. A presença de Cristo era tão poderosa na vida de Fletcher que seus amigos muitas vezes ficavam em silêncio quando ele entrava na sala. Este homem exalava o Espírito de Cristo. No entanto, Fletcher também experimentou as profundezas assustadoras que Asaf descreveu. Uma horrível melancolia caiu sobre ele do nada, afligindo-o por dias inteiros. Fletcher suportou terríveis provações de desespero, sem qualquer explicação racional para elas. Andrew Bonar, um pastor piedoso e devoto do século XIX, relatou que teve experiências semelhantes. Ele escreveu esta anotação agonizante em seu diário: estou ficando para trás na minha corrida celestial. Deus não está me usando na conversão de almas como antes. Preciso me libertar da sombra do medo, da insegurança. Alguns dos meus amigos mais próximos não parecem mais simpatizar com o meu necessidades. Vergonha e tristeza inundam-me por causa da minha falta de santidade. Oh, o que eu perdi! Meu coração afunda dentro de mim. Sou repreendido pela santidade que vejo nos outros. Parece haver uma nuvem entre mim e o Filho da Justiça. Parece que ouço o Senhor dizer: não tenho muita utilidade para você agora. Parece que cada um dos ministros e intercessores mais santos e devotos já enfrentou tal hora. Todos eles descrevem estar sobrecarregados pelo desânimo. E poucos conseguem explicar de onde veio a nuvem negra.
raramente parece vir de uma única causa, mas sim o resultado de um problema após outro. Nem mesmo o santo e devoto apóstolo Paulo estava imune a tais depressões. Ele escreveu aos Coríntios: uma tribulação nos sobreveio na Ásia, pois fomos esmagados além de nossas forças, de modo que até perdemos a esperança de preservar a vida. 2 Coríntios 1, versículo 8. A palavra grega que Paulo usa para desespero neste versículo é traduzida como: não podíamos entendê-lo, desesperamos até a morte. Ele estava dizendo, em resumo, desejamos morrer porque não conseguíamos entender o que estávamos passando. Fomos esticados além da nossa resistência. É difícil imaginar estas palavras vindas de Paulo. Perguntas: quem confiou mais em Deus do que este apóstolo imprudente? Quem jejua e ora mais do que Paulo? Quem teve tantas orações respondidas? Contudo, uma hora de desânimo se abateu sobre Paulo como ele nunca havia experimentado. Qual foi essa condição? Alguns comentaristas bíblicos acreditam que foi uma combinação de evidências. Entre elas está uma profunda angústia mental, causada por pessoas que Paulo amava e que mais tarde se voltaram contra ele. Esses amigos íntimos não apenas abandonaram Paulo, mas também espalharam mentiras sobre ele. Eles caluniaram o nome dele. Além disso, Paulo ficou deprimido devido a doenças violentas. O experimento fracassou em mais de uma ocasião. E conspirações malignas foram planejadas contra ele, com o objetivo de tirar-lhe a vida. Além dessas coisas, Paulo estava ansioso com o cuidado de muitas igrejas. Isso pareceria muito pesado para ser carregado por um homem. Contudo, tudo junto ainda não consegue explicar o profundo desespero que Paulo sentiu. Ele escreveu: caí em tal agonia que pensei que não sobreviveria. Achei que ele fosse me matar. Claro que Paulo foi libertado. Ele saiu vitorioso, mas ele nunca esqueceu aquela hora horrível de desespero. Muitas pessoas piedosas, servos devotos, santos e orantes de Jesus, sabem do que se trata o clamor de Asaf. Sua condição não é um estilo de vida. Não, eles são simplesmente amantes de Deus e foram esmagados porque Satanás veio como uma inundação. Tal como Paulo, eles são levados além da sua resistência. Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas relativas à vida, e esta condição inferior não é exceção. Cristo se comove com os sentimentos de nossas doenças. E até ele enfrentou uma hora de profunda provação. Ele disse a André e Filipe: agora a minha alma está perturbada. João 12, versículo 27. Quando Jesus disse isso, ele estava diante da cruz, sabendo que a hora de sua morte estava próxima. A palavra grega para perturbado aqui significa agitado ou perturbado. Jesus estava enfrentando a provação mais intensa de sua vida. Na verdade, era tão profundo e escuro que mais tarde ele clamaria: Deus, por que me abandonaste? Ele até disse àqueles que o crucificaram: esta é a vossa hora e o poder das trevas. Lucas 22, versículo 53. Que declaração Jesus faz! Contudo, Cristo estava dizendo, em essência: esta é a hora de Satanás. O período imediatamente anterior à sua morte foi o momento em que o inimigo o perseguiu. O diabo reuniu todo o seu poder para perturbar o coração de um santo homem de oração. Da mesma forma, você pode ter certeza de que sua hora sombria e problemática é obra de Satanás. O Senhor não coloca uma depressão tão terrível em seu povo. Pergunta: como sabemos disso? Como Asaf, oramos, adoramos, procuramos fazer a vontade de Deus, desejamos a libertação total do poder do pecado. E esse é exatamente o tipo de vida que Satanás prejudica.
Ao mesmo tempo, podemos ter certeza de que Deus permitiu que esta hora chegasse por um bom motivo. Jesus disse aos seus discípulos: "E que direi? Pai, salve-me desta hora?" João 12, versículo 27. Ele estava dizendo a eles: "Não posso explicar isso completamente. Tudo o que posso dizer é que Deus permitiu este momento, esta hora de escuridão." Você já se questionou, dizendo: "O que posso dizer? Não tenho palavras para explicar o que estou passando. Estou chateado, perturbado, mas não sei dizer porquê. Não me peça para explicar porque não posso." Qual poderia ser o propósito de Deus numa hora tão horrível? Paulo nos mostra o propósito específico de Deus em nossos tempos de provação profunda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar aqueles que estão em qualquer tribulação, através da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Assim como as aflições de Cristo abundam em nós, também abunda a nossa consolação através do próprio Cristo. Mas se estamos perturbados, é para sua consolação e salvação, ou se somos consolados é para sua consolação e salvação, que se realiza sofrendo as mesmas aflições que nós também sofremos. E nossa esperança para vocês é firme, pois sabemos que assim como vocês são companheiros nas aflições, vocês também são companheiros na consolação. 2 Coríntios 1, do versículo 3 ao 7. Pergunta: você consegue ver o propósito de Deus aqui? Em meio às nossas aflições, o Espírito nos conforta. E, por sua vez, somos capazes de levar conforto a outras pessoas que sofrem aflições profundas. Esta é a obra do Espírito, trazer conforto ao seu povo através das vozes que foram testadas. Portanto, podemos saber que enquanto o nosso sofrimento piora, o conforto do Senhor é ainda maior dentro de nós. Há dois queridos irmãos em nossa lista de correspondência ministerial, chamados Israel e Gessé Martim. Israel tem 100 anos e Gessé tem 102. Um parou de trabalhar aos 92 e o outro aos 97. Cada um deles ama o Senhor e recebe minhas mensagens há anos. Esses homens não são apenas irmãos naturais, mas verdadeiros irmãos no Senhor. Ambos testificam que, de uma vida de grandes provações, a alegria e a doçura do Espírito se aprofundaram neles. Eles testemunharam desastres terríveis ao longo de um século, a Grande Depressão, 2 guerras mundiais, secas terríveis. E eles sofreram pessoalmente ao longo de suas longas vidas. Mas, aos 100 anos de idade, estes homens são capazes de sorrir e proclamar com mais confiança do que antes: apesar de tudo isto, Deus não nos falhou nenhuma vez. O seu testemunho depois de ter visto tudo, é um conforto do Espírito Santo para todos nós. Pergunta: o que estava incomodando tanto Asaf que ele não conseguia dormir? O testemunho de Asaf foi: invoco o Senhor, oro a noite toda e sei que Ele me ouve. Mas não vejo respostas às minhas orações. Lembre-se, este líder do coro de Israel testificou sobre o caráter de Deus no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me honrará. Claramente, Asaf conheceu libertações através da oração. Ele havia experimentado respostas às suas intercessões. Ele foi um ministro fiel, lembrando aos outros que confiassem em Deus e não o entristecessem com a incredulidade. Mas agora, quando um espírito de desespero se apoderou de Asaf, ele não conseguiu se livrar dele. Ele escreve: lembrei-me de Deus, fiquei comovido, reclamei e meu espírito desmaiou.
Salmo 77, versículo 3. Asaf então se lembrou de suas provações passadas, outras vezes em que foi solto. Ele diz que considerou os dias desde o início, os anos que se passaram. Lembrei-me das minhas canções à noite, Salmo 77, versículos 5 ao 6. Este servo fiel tentou lembrar como Deus respondeu às suas orações e como mais tarde cantou com alegria sobre as vitórias da fé. Mas agora ele estava enfrentando o maior teste de sua vida e estava sobrecarregado física, mental e espiritualmente. Ele afirma: reclamei porque era demais para suportar. Perguntas: qual foi a reclamação de Asaf? Ele diz: será que o Senhor rejeitará para sempre e nunca mais terá misericórdia de nós? Sua misericórdia cessou para sempre? Sua promessa acabou perpetuamente? Deus se esqueceu de ter misericórdia? Ele trancou suas devoções com raiva. Salmo 77, do versículo 7 ao 9. Asaf foi atormentado por essas perguntas, escrevendo: esta é a minha doença, versículo 10. Na verdade, ele estava declarando: isso é o que me entristece, Deus mudou. Há uma variação no Senhor que eu pensava conhecer. Ele mudou sua atitude em relação a mim por algum motivo. Lembro-me de todos os seus lançamentos anteriores na minha vida. Mas não há nenhum para mim agora. Simplesmente, Deus não está mais a meu favor. Sinto como se ele tivesse me deixado de lado. Estou confuso, chateado, oprimido e sinto que Deus está longe de mim nesta provação. Sei que ele ouve minhas orações, mas não as responde. Até onde posso ver, Deus se esqueceu de mim. Evidentemente, ele não está empenhado em libertar o seu povo. Amado, você pode não estar deprimido. Talvez você não se sinta tão arrasado quanto Asaf ficou em seu julgamento. Você não duvida que Deus responde às suas orações e sabe que o Senhor não está zangado com você. Mas ainda assim, há uma decepção profunda dentro de você. Você está frustrado porque as coisas em sua vida não estão funcionando como você esperava ou planejou. Essa frustração pode aparecer em diversas áreas: finanças, carreira, casamento, filhos ou ministério. Mas tudo ao seu redor parece estar funcionando bem para os outros. Seus irmãos e irmãs em Cristo parecem estar bem. Mas sua vida parece estagnada ou talvez piorando. Agora você começou a pensar: como vou sair dessa espiral descendente? Parece não haver esperança. Pergunta: como podemos sair desses períodos horríveis de depressão e decepção? David saiu dessa espiral com uma música. E Asaf também. Na verdade, multidões de santos piedosos ao longo da história emergiram da sua depressão e desilusão da mesma forma. As Escrituras mostram que Davi, Asaf, Jó e outros santos do Antigo Testamento emergiram de seus tempos sombrios lembrando-se da fidelidade de Deus às gerações passadas. Davi escreveu que sempre que seu coração estava desolado, lembrei-me dos dias antigos, meditei em todas as suas obras, refleti sobre as obras de suas mãos. Salmo 143, versículo 5. Asaf fez o mesmo: lembrar-me-ei das obras de Já, sim, vou me lembrar de suas maravilhas antigas. Salmo 77, versículo 11. Na verdade, Asaf diz que todo o Israel lembrou-se de que Deus era o seu refúgio, Salmo 78, versículo 35. É uma bênção maravilhosa lembrar de nossas libertações passadas. Deuteronômio nos diz: você se lembrará de todo o caminho pelo qual Jeová, seu Deus, o conduziu. Tenha cuidado para não esquecer, Deuteronômio 8, versículo 2 e 11. Contudo, relembrar os livramentos de Deus foi mais do que uma bênção para os santos do Antigo Testamento.
Era uma disciplina necessária. Os israelitas inventaram todos os tipos de rituais e observações para lembrarem as libertações do Senhor em suas vidas. Da mesma forma, hoje, a Igreja de Jesus Cristo é chamada a lembrar as libertações passadas de Deus. Contudo, recebemos uma maneira de lembrar que é muito melhor do que nos tempos do Antigo Testamento. Como você pode ver, desde os dias de Davi e Asaf, Deus derramou seu Espírito Santo. E o Espírito agora habita em nossos corpos humanos. O Espírito Santo não apenas nos conforta em nossos momentos de escuridão. Ele não apenas traz à memória a fidelidade passada de Deus. O Espírito também nos dá uma compreensão do propósito por trás de nossas provações ardentes. E ele faz isso para que a nossa fé não falhe. Vemos a diferença na vida de Asaf. Este homem devoto e santo não compartilha nenhum entendimento conosco no Salmo 77. Simplesmente não sabemos o que esta hora sombria fez em sua vida. Tudo o que ele pôde nos dizer foi: o teu caminho foi no mar e as tuas veredas em muitas águas, suas pegadas não foram encontradas. Salmo 77, versículo 19. A conclusão de Asaf foi: os caminhos de Deus são desconhecidos. Não sei por que ele permitiu que eu caísse em tal depressão e desilusão. Só me alegro porque sou livre. A resposta de Paulo no Novo Testamento é muito diferente. Ele nos diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito tudo sonda, até as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Em seguida, ele acrescenta esta importante declaração: da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 11. Ele está dizendo, em resumo, sem o Espírito Santo, os passos de Deus em nossas vidas não podem ser conhecidos ou compreendidos. Você não pode recuperar totalmente sua alegria, paz ou descanso até que tenha uma compreensão clara de por que Deus permitiu sua provação ao estilo de Jó. Simplesmente nunca conheceremos a paz de Deus em nossa aflição até que seu propósito para isso seja uma verdade estabelecida em nossas almas. Devemos compreender que a nossa hora sombria, a nossa dolorosa provação, foi permitida pelo Senhor para o seu próprio propósito glorioso. Pergunta: qual é esse propósito? Seremos simplesmente o foco do incrível conforto do Espírito Santo. Sairemos do fogo limpos e mais fortes. E obteremos um ministério maior do que o de qualquer pregador famoso. O que será esse ministério? É um ministério de conforto e vitória comprovados para um povo ferido. E o resultado deste ministério será como Daniel descreveu: muitos serão limpos, embranquecidos e purificados. Os ímpios agirão perversamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas aqueles que entendem entenderão. Daniel 12, versículo 10. Que chamado incrível temos! Suportamos grandes provações para sermos as mãos consoladoras de Deus para os outros. Há 2 anos, minha filha Debbie e seu marido Roger perderam a filha de 12 anos, Tiffany, devido a um câncer no cérebro. Conheço a agonia pela qual passaram, as noites pensando e questionando, que possível propósito Deus poderia ter nisso. Há algum tempo, Debbie estava em uma loja quando viu uma mulher sentada com lágrimas escorrendo pelo rosto. Debbie perguntou: você pode ajudá-la de alguma forma? A mulher respondeu: você nunca entenderá o que estou passando. Finalmente, Debbie incentivou a mulher a contar-lhe sobre a sua dor. A mulher explicou: perdi um filho devido ao câncer. Naquele momento, a doçura do céu desceu. Debbie abraçou essa mulher. E quando minha filha compartilhou sua própria história, ambas as mulheres encontraram uma medida do amor curador de Deus.
Querido santo, Deus não se esqueceu de você em sua provação profunda e sombria. Deixo-vos com esta palavra de encorajamento do salmista: pois tu, Deus, nos provaste, você nos purificou como a prata é purificada. Você nos colocou na rede, você colocou um fardo pesado em nossos lombos. Você fez os homens montarem em nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas você nos trouxe a abundância. Mas certamente Deus me ouviu, Ele ouviu a voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não rejeitou de mim a minha oração nem a sua misericórdia. Salmo 66, do versículo 10 ao 12, e versículo 19 ao 20. Usado com permissão por Word Challenge, PO Box 260, Lindale, TX 75771, EUA. Pergunta: esta mensagem foi uma bênção para você? Então compartilhe com um amigo. Limitações de direitos autorais, reprodução. Este arquivo de dados é propriedade do Word Challenge. Não pode ser alterado nem redigido de forma alguma. Pode ser reproduzido apenas na sua totalidade para circulação como programas de domínio público, gratuitamente.